Amados irmãos, estamos chegando ao final do ano, perto do Natal, e muitos ficam ansiosos com a decoração, com as luzes, com as comemorações, com as pessoas, com os presentes, em se reunir com a família e amigos, e tudo isso é muito bom. Mas você já se perguntou qual o melhor presente você poderia receber neste Natal? Guarde essa pergunta no seu coração. Nós voltaremos para ela ao final deste sermão. O prólogo do Evangelho de João é um dos textos mais elevados e profundos de toda a Escritura Sagrada. Aqui não encontramos uma narrativa comum do nascimento de Jesus, como em Mateus e Lucas, mas uma declaração teológica que nos transporta à eternidade passada. João começa onde nenhuma mente humana por si só poderia chegar. Antes da criação, antes do tempo, antes de todas as coisas. Calvino, comentando esse texto, afirma que João nos eleva acima do mundo para contemplarmos a eterna majestade de Cristo. Este não é um texto apenas para informar o intelecto, mas para conduzir o coração da igreja à reverente adoração. Neste prólogo, João responde às questões centrais da fé cristã. Quem é Jesus Cristo? Qual é a sua relação com Deus Pai? Por que ele veio ao mundo? Para a fé reformada, João capítulo 1 é um verdadeiro alicerce cristológico, afirmando com clareza a divindade de Cristo, a depravação humana, a soberania da graça e o milagre da encarnação. Tendo dito isto, eu quero caminhar com vocês nesse texto, destacando algumas verdades preciosas para as nossas vidas. Primeiro, de que o Verbo é eterno. João inicia no versículo 1 com palavras cuidadosamente escolhidas. No princípio era o Verbo. Ele nos leva intencionalmente ao início de tudo, ecoando Gênesis capítulo 1. Contudo, enquanto Moisés nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, João nos diz que no princípio o Verbo já existia. Antes da criação, antes do tempo, antes da história, Cristo já existia. O Verbo é o Logos, é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo. Aqui somos confrontados com a eternidade do Filho. Cristo não é posterior ao Pai, nem inferior a Ele. Ele é eterno, imutável, infinito. No Salmo 90, o salmista diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Miqueias já havia profetizado que suas origens são desde os dias da eternidade. Paulo confirma que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Ora, alguém poderia perguntar por que isso é tão importante, pastor? Herman Bavinck afirma: a eternidade do Filho não é um detalhe secundário da fé cristã, mas o seu fundamento. Um Cristo criado não pode salvar. Por isso, João afirma categoricamente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Em segundo lugar, o Verbo é pessoal. Ele estava no princípio com Deus. Antes da criação do universo, nos recônditos da eternidade, o Verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. A expressão grega aqui, pros ton theon, traz a ideia de face a face com Deus. Deus Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas distintas da Trindade, estão unidos por inefável união, compartilhando intimidade e propósito. Antes que houvesse mundo, o Pai amava o Filho e o Filho glorificava o Pai. Quando Jesus ora em João 17, a sua oração sacerdotal, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo,
o Verbo estava com Deus, a segunda pessoa da Trindade. E para que não haja dúvida, João declara, o Verbo era Deus. Em terceiro lugar, o Verbo é divino. João agora trata da natureza do Verbo. O Verbo não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai. Jesus não é apenas um mestre moral. Ele mesmo é Deus, coigual com o Pai. Hebreus 1:8 aplica ao Filho as palavras do salmista: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Verbo era, é e sempre será Deus. João diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em quarto lugar, o Verbo é criador. Nada existe fora da mediação criadora do Filho. Ele é o agente da criação. Quando Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele estava lá. Ele estava no princípio com Deus. Em Provérbios capítulo 8 está escrito: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos e ainda antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, antes ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, mas nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Em Colossenses capítulo 1, se referindo ao Verbo, a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse: este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O universo não é fruto do acaso, mas da palavra de Deus. O mesmo Cristo que chorou em Betânia e sangrou no Calvário é aquele que sustenta o universo. Abraham Kuyper disse: não existe 1 centímetro sequer em todo o universo que Cristo não diga, é meu. O Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diante dessa verdade, irmãos, nós somos chamados a uma fé marcada por reverência. O nosso culto deve refletir a grandeza de quem Cristo é. Além disso, essa doutrina nos dá profunda segurança, pois aquele que governa o universo, governa também a minha e a sua vida. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum sofrimento escapa ao seu controle soberano. Deus não perdeu o controle da sua vida, filho. Em quinto lugar, o Verbo é fonte de vida. Verso 4, veja comigo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todos os seres que existem no universo foram criados, e por isso não têm vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Ele é aquela palavra pela qual o homem vive, mais do que pelo pão. Ele é o pão da vida, a água da vida, ele é a fonte de tudo que existe, é ele quem sustenta a vida, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa vida se manifesta como luz. Luz revela quem Deus é e revela quem nós somos. As trevas representam o pecado, a ignorância espiritual, a rebelião contra Deus. Paulo descreve essa condição, dizendo aos Efésios que o homem está separado da vida de Deus. Ainda assim, João proclama uma verdade gloriosa no verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em sexto lugar, o verbo é vitorioso. Onde a luz chega, ela espanta as trevas. A luz dissipa as trevas. Esse mundo está em trevas. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Todavia, onde Jesus se manifesta, a venda dos olhos são arrancados e os cativos são libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. As trevas tentaram apagar essa luz por meio da perseguição, da rejeição e finalmente da cruz. Mas a morte não deteve. A ressurreição prova que a luz venceu, que o verbo de Deus é vitorioso. Por isso o salmista declara no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, invencível, inigualável, incomparável. Ele venceu. As trevas não prevaleceram, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo é vitorioso. Então o texto prossegue e nós veremos em sétimo lugar que o verbo é a verdadeira luz. Veja comigo os versos de 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. João Batista aparece como testemunha. O texto diz que ele não era a luz, mas apontava para ela. Ele não era o noivo, mas ele era apenas amigo do noivo. Ele não era o Cristo, ele veio preparar o caminho para ele. Ele não era o verbo, ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Ele não era o Cordeiro, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, importa que ele cresça e que eu diminua. E essa deve ser a postura, a nossa postura, irmãos. Você é chamado não para apontar para si mesmo, mas a refletir a luz de Cristo, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Entretanto, João prossegue no texto e nós veremos em 8º lugar que o verbo foi rejeitado. Veja comigo os versos 10 e 11. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O Criador entrou em sua criação, mas foi ignorado. O Messias prometido veio ao seu povo, primeiramente aos judeus, mas foi rejeitado. E isso revela a profundidade da queda humana. Calvino disse:
a cegueira dos homens é tal que quando Deus se manifesta claramente, eles ainda assim não o reconhecem. Não o reconhecem. Essa rejeição não é meramente intelectual, mas moral e espiritual. O homem natural ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E essa rejeição não ocorreu por falta de evidência, mas por dureza de coração. Isaías já havia dito: o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento. O apóstolo Paulo explica que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Calvino disse: o homem não apenas carece de luz, mas odeia a luz, até que seja transformado pela graça. Meus irmãos, sem a graça de Deus, ninguém busca verdadeiramente a Cristo. Mas louvado seja Deus, em nono lugar. O Verbo é fonte de graça e salvação. Veja comigo o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Receber a Cristo é crer em seu nome, confiar plenamente em sua obra e se submeter ao seu senhorio. Contudo, João deixa claro que essa recepção não nasce da capacidade humana. O verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se dependesse de mim, eu jamais o buscaria. É Ele quem nos atrai para Ele. É Ele quem nos puxa com cordas de amor. É Ele quem tira a venda dos nossos olhos. É Ele quem tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. É Ele quem nos dá arrependimento para a vida. Em João 6,44, Jesus afirma claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O resultado dessa obra soberana é glorioso, irmãos. Somos feitos filhos de Deus. Nós temos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Somos pecadores perdoados, membros da família divina, herdeiros da vida eterna. E tudo isso é possível, meus irmãos, porque em 10º lugar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja comigo o verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está o coração do cristianismo. Deus nos amou e entregou o seu próprio Filho. O Deus eterno entrou na história. O Criador se tornou criatura. Ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. O termo habitou pode ser traduzido como armou o seu tabernáculo. Assim como a glória de Deus enchia o tabernáculo no deserto, essa glória habita plenamente em Cristo. Ele é o lugar definitivo do encontro entre Deus e o homem. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele veio ao mundo, ele nasceu na manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, ele foi manso e humilde de coração, ele sofreu as nossas dores, ele foi humilhado, crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou. Ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus Pai. Ele vive e reina
para todo sempre, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. O salmista disse: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amados irmãos, neste mês em que celebramos o Natal, o prólogo do Evangelho de João nos ensina que, antes de Maria envolver o menino em faixas, antes dos pastores ouvirem os anjos, antes dos magos iniciarem a sua longa jornada, o Filho já existia em glória eterna. O menino da manjedoura é o Verbo eterno. A fragilidade aparente esconde a majestade infinita. A humildade do nascimento revela a profundidade do amor soberano de Deus por mim e por você. Neste Natal, a pergunta que ecoa não é apenas se admiramos a história, mas se recebemos o Cristo da história. Muitos celebram o Natal sem jamais se renderem ao Senhor do Natal. Contudo, João nos lembra que somente aqueles que receberem o Verbo feito carne, Jesus Cristo, somente aqueles que creem no seu nome, tornam-se filhos de Deus. Neste final de ano, você já se perguntou qual o maior presente que você poderia receber? Receber a Cristo em seu coração, filho, é o maior presente que você pode receber. Pois quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, disse o apóstolo João. Provérbios 23 diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Esse é o melhor presente que você pode receber neste final de ano, filho. É receber a Cristo em seu coração. Você não chegou aqui hoje por acaso. Deus trouxe você aqui, neste domingo, nessa manhã, para ouvir a sua bendita palavra, a sua doce e suave voz, que penetra no mais profundo do seu coração, trazendo vida, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Só Cristo pode operar esse milagre na sua vida, no seu coração. E o chamado dele, quando ele nos chama, é irresistível, é eficaz. A gente não consegue dizer outra coisa, senão eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, ó Deus, um vaso novo. Renova a minha história, a minha vida, a minha família. Dá-me um novo coração. E me faz seguir as tuas pegadas, Senhor. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo.
Senhor Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Vivifica, ó Deus, corações nessa manhã, se assim for da tua vontade. Renova, ó Deus, a fé daqueles que estão caídos, desanimados, daqueles que perderam a esperança. Faz com que eles olhem, ó Deus, para a viva esperança, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Senhor das nossas vidas, aquele que por amor se entregou a nós. Assim nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.